We began a study on the life of Gideon. Então, na semana passada, no final de semana passada, nós começamos um estudo a respeito da vida de Gideão. The story begins in Judges chapter 6. A história começa em Juízes capítulo 6. And it's a time of great difficulty for Israel. E foi um tempo de grande dificuldade para Israel. They are under oppression from the enemy. Eles estavam debaixo da opressão do inimigo. And then God comes. E então Deus vem. And He raises up a leader. E Ele levanta dentre eles um líder. Amen. This leader did not choose himself. Esse líder não escolheu a si mesmo. God chose him. Deus o escolheu. God put His hand on his life. Deus colocou a sua mão sobre a vida dele. It's a wonderful thing. É uma coisa maravilhosa. When you know God's hand is on your life. Quando você sabe que a mão de Deus está sobre a tua vida. That He has a purpose for you. Que Ele tem um propósito para ti. That your life is not meaningless. E que a tua vida não é sem sentido. But you play a part in the kingdom of God. Mas você também tem parte no reino de Deus. His kingdom advances day after day. E o seu reino avança dia após dia. It grows day after day. E cresce dia após dia. The kingdom of God is always O advancing. reino de Deus está sempre avançando. Amen. And we are part of this. Amém? Nós somos parte disso. Amen. So God chose Gideon. Amém? Então Deus escolheu Gideão. Amen. And we began last week with the verses that God has chosen the weak and foolish things of this world. E nós começamos a falar sobre isso com os versos dizendo que Deus escolhe as coisas pequenas e tolas. You will find these verses in 1 Corinthians chapter 1. Tu pode encontrar esses versos em 1 Coríntios capítulo 1. God chooses the weak and foolish things. Deus escolhe as coisas fracas e tolas. That gives me hope. E isso me dá It esperança. should give you hope. E também deveria dar a ti esperança. Weak and foolish things. Coisas pequenas e fracas. God chooses them. Deus as escolhe. And He makes them strong in Him. E Deus as faz fortes nele. And this is what He did with Gideon. E é isso que ele fez com Gideão. Okay, so Gideon had this army to fight against. Então Gideão lá está Gideão e ele tinha esse exército para batalhar contra. This army was a very, very big army. E era um grande exército que ele tinha como inimigo. And the Israelites had a very small group of soldiers. Enquanto os israelitas tinham um grupo bem limitado, bem pequeno de soldados. So let's see what happens and we'll learn something about God's ways tonight. Então vamos ver o que aconteceu e vamos aprender a respeito sobre a forma que Deus trabalha nessa. Okay, so we are going into Judges chapter 7. Então Juízes capítulo 7. Laura, if you stop after the second verse, please. De madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Amen. Last Sunday night we continued with our study on Gideon. No domingo passado nós continuamos então o nosso estudo sobre Gideão. And that night we looked at the verses, His ways are higher than ours. E naquela noite nós olhamos para os versos que dizem que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. God's ways are higher than ours. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Don't be afraid, don't be upset if you cannot understand what is happening in your life. Não tema ou se desespere ou se entristece se você não consegue entender as formas que Deus trabalha na tua vida. His ways are higher than ours. As formas de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. He never removes his hand from his child. E Ele nunca remove a sua mão de cima dos seus filhos. And He hasn't removed his hand from your life. E Ele não tirou a mão dele de cima de ti. Amen? Amém? I'm very, very struck with this second verse, which says, you have too many men. O que me chama a atenção nesse segundo verso é: vocês têm muitos homens. Does not this seem unusual to you? Isso não parece ser não parece ser anormal para ti?
You're about to fight a great army. Você está ali para batalhar contra um grande exército. You have very few soldiers as it is. E você já tem poucos soldados. And then God says, you've too many. E então Deus vem e diz, tu ainda tem muitos. You know, many churches think, if only we could have a bigger church. Muitas igrejas hoje em dia pensam, se nós pudéssemos ter uma igreja maior. If only we had a lot more people in our church. Se pelo menos a gente tivesse muito mais pessoas na nossa igreja. Then we could really battle with Satan and his kingdom. Então nós poderíamos realmente batalhar contra Satanás e o reino dele. But God's ways are higher than ours. Mas os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. He said, you've too many men because if they went to battle, they would say it's by our own strength that we did O this. Senhor disse que havia muitos homens, porque se eles fossem à batalha e vencessem, eles diriam que foi pela própria força que eles venceram o inimigo. God has chosen the weak and foolish things. Mas Deus escolheu as coisas tolas e fracas. Why? Por quê? Because if you go to the end of 1 Corinthians chapter 1, it tells you what the answer is. Porque se tu for no fim de 1 Coríntios capítulo 1, vai te dar a resposta. That no flesh will glory in his presence. A resposta é para que carne nenhuma se glorie em sua presença. Amen? Amen. Amém? Oh, brother, sister, learn this. Então, irmãos e irmãs, aprendam isso. If you won't accept it from the Word of God, Se você não aceitar da palavra de Deus, God will teach you in your life. Deus ele vai te ensinar na tua vida. You have nothing to boast about. Você não tem nada do que se orgulhar. You are saved by the grace of God. Você é salvo pela graça de Deus. You didn't deserve to be E saved. você não merece ser salvo. You're a sinner. Você é um pecador. You've broken the law of God. Você quebrou a lei de Deus. You're saved by the grace of God. Você é salvo pela graça de Deus. By Jesus' life. Pela vida de Jesus And by Cristo. Jesus' death. E pela morte de Jesus. And by Jesus' E resurrection. também pela ressurreição de It's Jesus. grace from beginning to end. Que é graça do início ao fim. Grace saves you. A graça te salva. And grace keeps E you. a graça te mantém. No flesh will glory in his presence. Nenhuma carne se gloriará em sua presença. Amen? Amém? That's the difference between Christianity and religion. Essa é a diferença entre cristianismo e religião. The Christian gospel is grace. O evangelho cristão é graça. And religion is your works. E religião é o teu trabalho, o teu mérito. Is what you do to impress God. É o que tu faz para impressionar a Deus. God is not impressed. Deus não se impressiona. We are only sinners saved by the grace of God. Nós somos apenas pecadores salvos pela graça de Amen. Deus. Let that be your boast. Amém? Então que essa seja a nossa glória. God forbid that I should glory save in the death of my Lord Jesus Christ. Que Deus me proíba de me gloriar a não ser na morte do meu Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém? Let him that glories glory in the Lord. Que aquele que se glorie no Senhor. Amen. And whatever gift or talent you have E qualquer dom ou talento que tu tenha, came from God. ele veio de Deus. And it's for God. E é para Deus. That no flesh glory in his presence. Para que carne nenhuma se glorie em sua presença. It's not by might. Não é por força It's not by power. e nem por poder. But it's by my spirit, says the Lord. Mas é pelo meu Espírito. diz o Amen. Senhor. The kingdom of God is advancing through this church. Amém? O reino de Deus está avançando através dessa igreja. But it's by his power Mas é pelo poder de and Deus his spirit. e pelo seu Espírito. Amen. We are his servants. Amém? Nós somos seus servos. Brother, sister, learn your place. Irmãos e irmãs, aprendam onde é o teu lugar. Amen. The Lord said to Gideon, you've too many men. O Senhor disse a Gideão, tu tem muitos homens. Now let's see what God does. Agora vamos ver o que Deus faz. Verse 3 now. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000.
Reggie, the wife just gently said to her husband, and he made sure he did right. Amen. Praise God. Okay, so I have a good imagination, right? Eu tenho uma boa imaginação, ok? So I'm picturing this. Então eu fico imaginando isso. There's 32,000 men. Lá estão 32 mil homens. The army is in front of Gideon. O exército lá está de frente a Gideão. And then Gideon says, anyone who's afraid, mate. Suddenly 22,000 are gone. Então lá está Gideão e ele diz, se alguém tiver com medo, e daí quando veja foram 22 mil. Amen. I'm thinking Gideon would say, would you wait till I'm finished? Eu imagino o Gideão dizendo, vocês poderiam pelo menos esperar eu terminar? But those 22,000, wow, that was the best news they had got. Mas para aqueles 22 mil, meu Deus, aquela foi a melhor notícia que eles poderiam ter tido. Amen. I don't know if we have a translation for this, but I can imagine them turning back to the 10,000 that are left saying, goodbye, suckers. I don't know. Daí eu consigo imaginar os 22 mil indo embora e se virando para os outros 10 mil. Falou aí, panacas! Amen. But God is very wise. Ô, otários. Então Deus ele é muito sábio. God had a law in His Old Testament. Deus ele tem uma lei no seu testamento, no seu Antigo Testamento. Deuteronomy chapter 20 verse 8. Em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Mrs. Costa. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. She was waiting on her husband to address her. Amen. Then the officers shall add, is anyone afraid or faint-hearted? Let him go home. Por fim, os oficiais acrescentaram: alguém está com medo e não tem coragem? Volte então para sua casa. This had to be said to all the Israelite soldiers before they went into battle. Isso devia ser dito a todos os soldados de Israel antes deles irem para a batalha. If anybody is afraid or disheartened, go home. Se alguém aqui está com medo, pode voltar para casa. Why would God say that? Por que Deus diria isso? It said so that his fellow soldiers will not become disheartened too. E o porquê? É para que os outros soldados, vendo esses que estão com medo, também não tenham medo. Christian, realize this. Cristão, perceba isso. You can be a great encouragement to your brothers and Tu sisters. pode ser um grande encorajamento para os teus irmãos e irmãs. Or you can be a great discouragement. Ou tu pode ser um grande desencorajamento para It eles. is very, very painful E é muito, muito triste when you see men and women who were once living for God quando você vê homens e mulheres que uma vez viveram para Deus and they turn back and go to the world. e eles viram e se voltam para o mundo. As a pastor, Como um pastor, I know nothing that is more discouraging to me. eu não consigo pensar em algo que seja mais desencorajador para mim. When I remember that these Christians were powerful for God, Quando eu me lembro que esses cristãos um dia foram poderosos para Deus and now they are nowhere to be seen. e agora eles não estão mais lá. Brother, sister, you're part of a body. Irmãos e irmãs, vocês são parte de um corpo. You're a soldier in the army. Tu é um soldado no exército You're not on your own. e você não está sozinho. You have an influence, Tu tem uma influência. for better or for worse. Tu influencia para melhor ou para pior. Don't discourage your brother and sister in Christ. Não desencoraje os seus irmãos e irmãs. Don't turn back. Não olhe, não volte para trás. We need everybody in the army Nós precisamos de todos no exército, fighting for the Lord batalhando pelo Senhor. in this generation. Nesta geração, Brother, sister, we need you. irmãos e irmãs, nós precisamos de ti. You're part of the army of Christ. Você é parte do exército de Cristo. Every brother,
Cada irmão, every cada sister. irmã. God needs you. Deus precisa de Sila needs you. O Sila precisa de And leaders in Sila, we need you. E os líderes do Sila, nós precisamos de We você. need you full-hearted. Nós precisamos de todo o coração. Don't discourage your pastor. Não desencoraje o teu pastor. Don't discourage your brothers and sisters in Christ. Desencoraje os teus irmãos e irmãs em Cristo. Go on with God. Continue com Go Deus. on with God. Continue com The Deus. cross before me. A cruz na minha frente. The world behind O me. mundo para trás. Amen. Amém. We're going on with God. Nós continuamos com Sila is going to fight for God O Sila vai batalhar and His kingdom e para o seu reino. for the glory of Para a Jesus. glória de Jesus. The King is coming soon. O nosso rei está voltando em I don't breve. want to be ashamed when He comes. E eu não quero estar me envergonhar quando I don't want to be ashamed when Jesus returns. Eu não quero me envergonhar quando Jesus Let Him find me doing what I should be que doing ele me encontre fazendo aquilo que eu deveria estar in fazendo. the church of Na Jesus igreja Christ, de Jesus Cristo. encouraging my brothers and sisters in Encorajando os Christ. meus irmãos e irmãs em Cristo. Amen. Amém. We're an army. Que exércitos. Amen. And God is going to use this army. Amém. Deus usará. I'm telling you, E eu tô te dizendo. it doesn't matter how small the army gets. Não importa quão pequeno seja o exército. What matters is the hearts of those soldiers. O que importa é o coração destes soldados. Amen. God has a call on your life, brother. Deus tem um chamado na tua vida, irmão. God has a purpose for your life, sister. Deus tem um propósito para a tua vida, irmã. Don't play games with God. Não brinque com Deus. This is a serious business. Isso é algo muito sério. Be in the right place. Esteja no lugar certo. And if Sila is your church, be in that E church. se o Sila é a tua igreja, esteja no Sila. 100%. 100%. 100%. 100%. Encourage your pastor. Encoraje o teu pastor. Amen. And many of you are doing it. E muitos de And I vocês. love you for it. E eu os amo por isso. I love you for E it. eu os amo por isso. God bless you, every one of you. Deus abençoe cada um de vocês. Amen. God will reward you. Amém. Deus te recompensará. Amen. Amém, aleluia. Amen. Let's continue. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amen. What wonderful verses these are. Que maravilhosos versos são It esses. says, let us, E diz all of us, que todos nós, you have a part in this. você também tem uma parte, Let all of us consider how we may spur one another on. que todos nós consideremos encorajar uns aos outros. Stop living for yourself. Pare de viver para si mesmo. You're in a body. Você está em um corpo There are other people Há in this outros church. aqui nessa igreja. Consider how you may spur them on, Considere como vocês devem incentivá-los, encouraging them. encorajá-los. Amen. Amém? Amém, glória a Deus. Not giving up meeting together. Não deixando de nos reunir como igreja. Brother, sister, Irmãos e irmãs, don't give up coming to church. não deixe de vir à igreja. I know you can't be at every meeting. Eu sei que você não pode estar em todas as You reuniões. don't have to explain that to me. E você não tem que explicar Your isso. pra mim. conscience is clear, God bless you. Se a tua consciência está tranquila, Deus te abençoe. But if you can be at the meetings, Mas se você pode estar nas reuniões, be at the meetings. esteja nas reuniões. I tell you, do you know how to discourage your pastor? Eu te digo, sabe como desencorajar o teu pastor? Don't go to the prayer meeting. Não vá à reunião de oração. 2 weeks ago, 2 semanas atrás, I attended a Sila prayer meeting. eu estive numa reunião do Sila. And in 3 years of this church, I've never seen a smaller crowd than 2 weeks ago. Eu estive numa reunião de oração do Sila. Em 2 anos de Sila, eu nunca vi tão pequena reunião de oração. Com tão poucas pessoas. I don't know where everybody was. Eu não sei onde estava todo mundo. You answer to God, you don't answer to me. E você responde isso a Deus. Não Your responde a mim. conscience is clear, amen, God bless you. Se a tua consciência está tranquila, amém. Deus te But I abençoe. can tell you as a pastor, I thank God for everyone that was there that night. Mas eu te digo diante de Deus que eu agradeço a Deus por cada um que estava lá. Because if they hadn't have been there, Porque se eles não estivessem lá, you know, a pastor feels like giving up. pastor ele se sente desencorajado. After 3 years preaching my heart out,
Depois de pregar 3 anos com todo o meu coração, telling you how important prayer is. pregando o quão importante é a oração. And nobody goes to the prayer meeting. E ninguém vai à reunião de oração. God knows your heart. Deus conhece o teu coração. You answer to God. E você responde isso a Deus. But brother, sister, consider how you may spur one another on. Mas irmãos e irmãs, considerem o quão importante é incentivar uns aos outros. And don't stop giving up meeting together. E não pare, não desista de se reunir como igreja, As some are in the habit of doing. como alguns têm o hábito de fazer. But encouraging one another. Mas encorajem uns aos outros. And all the more as you see the day approaching. E quanto mais, e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia do Senhor. You believe Jesus Christ is coming soon? Você acredita que Jesus Cristo está voltando em You breve? believe the King is coming? Você acredita que o rei está voltando? Then soldier, take up the sword. Então um soldado pega a espada. Let's fight together. Vamos batalhar juntos. Amen. And we will rejoice when Jesus returns. Amém. E nós vamos nos alegrar quando Jesus voltar. Amen. Amém. Amen. Let's continue. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amen. This was the greatest time of the Christian church, Então perceba, foi o tempo mais poderoso da igreja cristã. where Christianity spread throughout the whole Roman Empire. Quando o cristianismo se espalhou sobre todo o Império Romano. How did it spread? Como o cristianismo se espalhou? With people like this. Com pessoas com esse pensamento. They devoted themselves Eles se dedicavam to the apostles' teaching, ao ensino dos apóstolos, to fellowship, à comunhão, to breaking of bread, ao partir do pão and prayer. e às orações. These are the cornerstones of the Christian church. Esses são os pilares ou as pedras principais da igreja cristã. And that's what this church is built on. E é nisso que esta igreja foi construída. We're going to continue with E this. nós continuaremos com We isso. are never going to depart from this. Nós nunca vamos nos afastar disso. The apostles' teaching is the Word of God. O ensino dos apóstolos é a palavra de Deus. Fellowship, meeting with one another, Reunião, nos encontrarmos uns com os outros. breaking bread in memory of our Lord's death, Compartilhar, partir do pão, relembrando a morte do nosso Senhor. and prayer, E oração. and prayer. E oração. Amen. Let's continue. Juízes 7:4 e 5. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água. E o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. Amen. Separate those. Separe aqueles. Amen. You know, God separates. Deus, Ele separa. He chooses. Ele escolhe. He calls. Ele chama. He Ele separates. separa. He Ele purifies purifica. certain people Algumas who's pessoas been called into the ministry. que foram chamadas ao They're ministério, a special type. eles são um tipo especial. God knows He can depend on these people. Deus sabe que Ele pode confiar nessas They are pessoas. faithful. Eles são They are fiéis. committed. Eles são They are devoted. missionários, eles são They're the devotos. ones that are going to fight. Eles são os que vão They're the ones that are going to defeat the enemy. Eles são aqueles que vão Separate derrotar o those. inimigo. Separe. Brother, sister, are you one of the separated ones? Você é um desses Has separados. God separated you? Como Deus te separou, He's called you. Ele te chamou. You are one of the few É você um dos poucos that God is going to use in a mighty way. que Deus chamará de uma maneira poderosa, You usará de feel uma it in maneira your poderosa. spirit. E que você consegue sentir isso no You teu espírito. know that God has called you. Você sabe que Deus te chamou If that call goes deep into your spirit, e que esse chamado vai lá no fundo no teu you espírito. don't just attend church. E você não apenas vem como You na live igreja. for Jesus Você Christ. vive para Jesus. You live for His glory. Você vive para sua glória Every day, todo dia. every second, Cada segundo. you want God. Você quer Deus. You're separated. Você é separado. There's a ministry for you. Há um ministério para God wants you in His ministry. Deus te quer no ministério. You're one of the E soldiers. você é um dos You're one of soldados. the few.
Você é um dos poucos that's going to be used by God que será usado in por this Deus generation. nessa geração, Separated, separado, called, chosen, chamado, separado, purified, purificados, devoted. devotados. God has separated you Deus te separou for himself. para si mesmo. Amém. God has chosen the godly for himself. Deus separou os homens de Deus para si mesmo. Brother, sister, you cannot run away from this. Irmãos e irmãs, vocês não podem fugir disso, Because you know, porque você sabe, as I am speaking, conforme eu falo contigo, that this is for you, que isso é para ti, that God has called you. que Deus te chamou. Amen. Amém? Continue. Juízes 7, 6 e 7. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. First in Gideon's army was 32,000, Primeiro, no exército de Gideão havia 32 mil, but now there's only 300. mas agora só tem 300. God looked into the hearts. Deus olhou para os corações. God looks into the heart. Deus olhou para os corações. Man looks at the outward, Os homens, eles olham para a aparência, but God looks at the heart. mas Deus olha para o coração. And it doesn't matter how few there are, E não importa quão poucos eles sejam. as long as their hearts are fully given to Him. O que importa é o quanto o coração deles está totalmente entregue, disposto a Deus. God chooses the weak and foolish things. Deus escolhe as pequenas e as coisas fracas. He took the 5 loaves and 2 fish, Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, but they were given into the hands of Jesus. mas eles foram dados e entregues nas mãos de Jesus. The weak and foolish things. As coisas pequenas e tolas. And once they were transferred into His hands, E uma vez que elas estiveram na mão de Jesus, que elas foram transferidas para a mão de Jesus, then He fed a multitude. então ele alimentou toda aquela multidão. And it's the same with people in this church. E é a mesma coisa com pessoas aqui nesta igreja. Once they are given into the hands of Jesus, Uma vez que eles foram dados nas mãos de Jesus, God will use them. Deus os usará. Aleluia. God will use you. Deus te usará. God will use you. Deus te usará. You know, you can lead an average Christian life. Amém. Você pode viver uma vida cristã mais ou menos. Attend church occasionally, Participar dos cultos de vez em quando. read your Bible sometimes, Ler a tua Bíblia de vez em quando. pray when you want to pray. Ora quando você está com vontade de orar. You'll still get to heaven. Você ainda assim vai chegar ao céu. But Mas, when you get to heaven, quando você chegar ao céu, all Christians todos os cristãos will stand before the one whose hands are pierced. Todos os cristãos, eles estarão em frente àquele o qual tem as mãos furadas. And every one of us E cada um de nós will give an account of himself to God. dará conta de si mesmo a Deus. In 1 Corinthians chapter 3, it says the fire will test every man's work of what sort it is. Em 1 Coríntios capítulo 3, a palavra fala que o fogo testará todas as coisas. Many years ago, Muitos anos atrás, I was at a Christian conference, eu estava numa conferência cristã and at the end of the week, e no fim da semana, they called certain people forward, eles chamaram algumas pessoas à frente and they gave them presents for the different work that they had done for the conference. e deram a essas pessoas diferentes presentes a pessoas que fizeram diferentes trabalhos para aquela conferência. That's a good thing. Isso é algo bom. That's a good thing, so don't misunderstand me. Isso é algo bom, então por favor não me entenda errado. It's good to acknowledge what people have done. É importante reconhecer o que as pessoas fizeram. But when I was watching it, Mas quando eu estava vendo isso, God put this verse in my heart. Deus colocou esse verso no meu coração. And Kimberly, I'd like you to find it. It's 1 Corinthians chapter 3,
it says, the fire will test every man's work of what sort it is. 1 Coríntios 3, em que a palavra diz que Deus vai testar com fogo o trabalho de todos os homens e vai verificar do que essas obras são. I don't know which verse it is. It's in 1 Corinthians chapter 3, 15. 15. 15. 13. 1 Corinthians chapter 3, verse 13. Sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Amen. 13. Their work will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's work. A sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. All Christian service, Todo o serviço cristão, every sermon, cada sermão, every song, cada música, every prayer, cada oração, everything that is done in the kingdom of God tudo que foi feito no reino de Deus is going to be tested by God's fire. será testado pelo fogo de Deus. He will test the quality of the work. Ele testará a qualidade do trabalho. Amen. Amém? I don't know of any more sobering verse than this verse. Eu não conheço nenhum outro verso mais sóbrio, mais claro que esse. And I think any of you who are going to serve God, Eu acredito que qualquer um de vocês que vai servir a Deus you should study this chapter. precisa estudar este capítulo. Because many have said to me, Porque muitos disseram a mim, who do you answer to? a quem nós responderemos? I said, in terms of men, I answer to nobody. Perdão, porque muitos me perguntam, a quem eu respondo? Então eu respondo a essas pessoas que me perguntam. Falando em termos humanos, eu não respondo a ninguém, eu não dou contas a ninguém. But Mas I live with this verse in my heart at all times. eu vivo com esses versos no meu coração todos os tempos. And that's why I'm never confident before I speak. E é por isso que eu nunca estou confiante quando eu falo. I tremble before God Eu tremo diante de Deus, because I have to answer to Him. porque eu vou ter que um dia responder, dar contas a Ele. Brother, sister, Irmãos e irmãs, learn from this. aprenda disso. Gideon had a huge army of 32,000, Gideão tinha um enorme exército de 32 mil homens, but God stripped it away mas Deus cortou to 300 para 300, because He looked into the hearts of these men porque Ele olhou para o coração destes homens and He saw that they wanted to just glorify God. e Ele viu que estes homens queriam somente glorificar a Deus. Amen? Amém? Amen. Tonight has been a solemn night. Amém? Essa noite foi uma noite solene. But I trust you will always remember what you heard tonight. Mas eu acredito que você vai sempre se lembrar do que você ouviu nessa noite. Amen. Because soon Amém? Porque em breve we will all be standing before Him todos nós estaremos diante dele and answering to Him.
e dando contas a Ele. We can't afford to waste any more time. Nós não podemos mais perder nenhum tempo. Amen. Let's give our hearts to the Lord. Então vamos dar nosso coração a Deus. Amém.